Começa agora o Unifra Entrevista. No programa de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a pró-reitora de graduação do Centro Universitário Franciscano, a professora Vanilde Bisonin. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. A Unifra ela vai realizar agora, em fevereiro, uma seleção, um processo de seleção que vai se chamar Processo de Seleção Extravestibular. Explica pra gente como é que vai funcionar todo esse processo seletivo. Então, nós estamos chamando Processo Seletivo Extravestibular porque as próprias 3 palavras que compõem esse nosso chamamento já dizem tudo. É um processo que vai passar por uma seleção e ele é extravestibular, ou seja, nós não vamos realizar um vestibular normal, entendido como é o vestibular que é realizado nos modos atuais. A ideia, então, é oferecer uma nova oportunidade aos estudantes que realizaram diferentes processos seletivos durante o ano de 2012, incluindo aqui o Enem 2011 e também o Enem 2012, cujo resultado ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação, mas a gente espera que a partir de janeiro esse resultado já seja conhecido pelos estudantes. Então, o estudante ele vai fazer uma inscrição via online no site da Unifra. Haverá então um formulário disponível para este fim e ele vai anexar também a essa inscrição o comprovante do seu desempenho num processo seletivo. Seja ele num processo seletivo realizado na própria Unifra, que ele não foi então selecionado para o curso que ele gostaria de cursar, ou numa universidade pública, credenciada pelo Ministério da Educação, ou também numa universidade privada, que também é credenciada pela instituição. Então, basta ele ter sido selecionado para algum processo seletivo do ano de 2012 e ele se candidata, então, a estas vagas, que nós estamos chamando de vagas remanescentes. Ou seja, o que são vagas remanescentes? São aquelas vagas que sobram dos cursos cujo processo seletivo acabou agora em dezembro de 2012. Portanto, essas vagas que sobram dos cursos após a realização de todas as matrículas, de todos os candidatos que foram, então, selecionados e que foram chamados e que não realizaram sua matrícula, a gente disponibiliza, então, essas vagas para este processo seletivo extravestibular que nós estamos, então, denominando este novo processo. É um vestibular, então, sem prova, que vai aproveitar o resultado de outros processos seletivos. Exatamente. Então, é um vestibular sem provas, mas que passa por um processo. Por uma análise. Por uma análise de todo o desempenho. Por isso é importante que, juntamente com o formulário, seja então anexado esse desempenho e a seleção ela será feita pelo desempenho que o aluno obteve nesses diferentes processos seletivos. Então, haverá um edital, nós vamos abrir esse edital, a nossa previsão é na primeira semana de janeiro, já então disponibilizar no site da Unifra esse edital onde constam os cursos que tem vagas remanescentes e o processo então de inscrição ele vai iniciar no dia 14 de janeiro e ele irá então até dia 19 de fevereiro e o resultado dessa seleção será divulgado então no dia 20 de fevereiro e pretendemos fazer as matrículas no dia 21 e 22 de fevereiro, porque no dia 25 de fevereiro nós iniciamos as aulas. Já começam as aulas. Então, quem se inscrever nesse processo já vai começar as aulas no dia final 25 de fevereiro. Exatamente, no dia 25 de fevereiro. E vocês já sabem quantas vagas vão estar disponíveis em quais cursos? Ou ainda não fizeram esse... Não é possível definir agora, porque nós estamos em processo de matrícula. Então, nós fizemos a primeira chamada, as matrículas dos selecionados em primeira chamada, que aconteceu na semana anterior, e agora nós vamos então chamando os candidatos em segunda chamada, mas teremos também ainda uma terceira chamada, cujas matrículas serão realizadas em janeiro. Portanto, antes dessa data, tem que aguardar terminar esses processos todos aí, para saber quais são as vagas e em que cursos elas estão disponíveis. Professora, falando um pouquinho dos vestibulares, não dos especiais que a Unifra realiza, mas dos vestibulares normais de inverno e de verão. O que a senhora considera que foram os principais avanços nas provas dos processos seletivos aqui da Unifra nos últimos anos? Bom, primeiramente, nós estamos mantendo sempre a mesma média de candidatos dos anos anteriores. Então, apesar de toda essa expansão que nós estamos observando no ensino superior, com a abertura de novas universidades, especialmente públicas,
e também de outros institutos federais tecnológicos, a Unifra está mantendo uma média bastante segura em relação ao número de candidatos vagas para os cursos de graduação. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu destaco também é que nos últimos tempos nós não tivemos nenhuma questão anulada. Então, o nosso processo seletivo é muito bem preparado, muito bem analisado pelas equipes, muito bem preparado. Eu penso que isso também dá credibilidade na seleção dos próprios candidatos. O que nós estamos agora, vamos tentar discutir, a partir então de 2013, nós vamos então acompanhar todo o processo de credenciamento, de autorização, melhor dizendo, do curso de medicina, e aí talvez a gente tenha que introduzir algumas pequenas mudanças no próprio processo seletivo, porque nós estamos fazendo uma estimativa de que talvez aumente muito o número de candidatos vaga a esse curso, né? Então, algumas pequenas mudanças, mais em questão de logística do que na questão propriamente dita do formato do vestibular. Mas é necessário a gente fazer uma revisão sobre isso, tal ao aumento da demanda que nós vamos poder observar. Em princípio, então, os planos para as próximas provas seriam, de repente, uma adequação em função do curso de medicina. Exatamente. Nós temos que dar uma olhada ali alguns critérios de correção das próprias redações. Acho que nós temos que dar uma revisada e talvez um pouco mais na questão também talvez o número de questões, enfim. A equipe da própria comissão de seleção e ingresso que vai definir então essas questões. A senhora havia falado anteriormente sobre a questão dos projetos de expansão das universidades públicas e também um número maior de universidades privadas, né, de faculdades privadas que foram criadas. Isso de alguma forma interfere nos processos seletivos aqui da Unifra? O que a gente observou, fazendo análise dos últimos processos seletivos, é que isso não abalou profundamente o número de candidatos inscritos nos nossos processos seletivos. Se a gente fizer uma análise dos últimos 3 anos, a gente manteve uma média bastante segura, mas a gente observa que há uma grande evasão de estudantes do ensino médio, que não concluem o ensino médio, portanto não se candidatam a um curso superior, e também há essa grande expansão que eu já me referi. Portanto, isso é algo que a gente precisa então estar acompanhando, analisando novas estratégias de como é que a instituição deve se comportar frente a essa nova demanda que ali está, né? Bom, a Unifra ao longo dos anos tem crescido, o número de cursos tem aumentado. A ideia da instituição é seguir nesse processo de crescimento ou agora vou colocar um pouquinho o pé no freio e parar um pouco de criar novos cursos? Como é que estão os planos da instituição? Não, a instituição ela tem grandes planos, eu diria, para os próximos anos e bastante desafiadores. Um deles, eu acho que é o curso de medicina na graduação. Então, como é que está esse processo? É bom talvez esclarecer um pouco sobre isso, né? Como é que está esse processo? É bom explicar também para os telespectadores de que, mesmo como centro universitário, ou uma universidade pública ou uma universidade privada, nenhuma dessas instituições, melhor dizendo, tem autonomia para criar um curso de medicina. Então, é necessário uma autorização de funcionamento do Ministério da Educação. Então, nós encaminhamos esse processo em agosto de 2012 e ele está tramitando junto às sessões do Ministério da Educação. Esse processo é longo, após a análise de todo o projeto pedagógico que lá foi incluído, da análise da infraestrutura, a análise do corpo docente, que aí foi incluído, o Ministério então nomeia, mais especificamente, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, nomeia uma comissão de verificação in loco. Então, nós provavelmente receberemos essa comissão o ano que vem. A partir da visita dessa comissão, então, emitido um relatório, e com base nesse relatório, então, o Conselho Nacional de Educação aprova ou não a autorização do funcionamento deste curso. E somente após a análise do Conselho Nacional de Educação é que o Ministério da Educação, então, homologa
esse resultado. E a partir daí, então, a instituição está autorizada a realizar o seu primeiro processo seletivo, que a gente está aguardando que isso aconteça até o final de 2013, para incluir no vestibular de 2014. Tá bom, no próximo bloco a gente volta a falar sobre a implantação do curso de medicina aqui na Unifra. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos no próximo bloco. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O Unifra Entrevista está de volta. Hoje nós recebemos a pró-reitora de graduação do Centro Universitário Franciscano, a professora Vanilde Bisonin. Professora, no último bloco a senhora falou sobre a questão do curso de medicina. É um processo longo, é um processo demorado, as pessoas ficam ansiosas, né, com relação ao vestibular de medicina na Unifra, que aconteça logo. Que tipo de investimento a Unifra vai ter que fazer em função deste curso? Novos prédios? Ultimamente, nos últimos dias, a Unifra adquiriu um hospital que vai servir como referência para esses alunos, mas existem outros investimentos que devem ser feitos? Bem, nós analisamos isso antes do envio do processo ao Ministério da Educação. Em termos de infraestrutura básica, nós já possuímos, porque nós temos mais de 7 cursos da área da saúde que utilizam também esses mesmos laboratórios. E a aquisição do Hospital São Francisco foi o ponto alto, que eu diria que era algo que nós almejávamos há muito tempo, não somente para o curso de medicina, mas também para as práticas dos demais cursos. Então, nós temos um trabalho hoje, nós temos um trabalho junto à Casa de Saúde, que é um hospital, então, credenciado pelo SUS, e temos o Hospital São Francisco e todas as unidades básicas. Então, para o curso de medicina, nós temos praticamente toda a infraestrutura já pronta, a não ser a questão da biblioteca, que depois do curso autorizado, nós certamente precisamos de algum investimento e talvez alguma adequação de algum laboratório, ampliar seu espaço e assim por diante. Mas, de um modo geral, em termos de salas de aula, sala para os professores, laboratórios básicos, a Unifra já possui. E a ideia é tornar, então, o Hospital São Francisco um hospital de referência, um hospital universitário, um hospital onde todas as práticas de pequena, de baixa, de média e de alta complexidade sejam realizadas neste hospital. E aí, claro, haverá também a necessidade de uma ampliação desse hospital, né? A estrutura que hoje o hospital possui, ela ainda é pequena para todo o número de alunos, de estudantes que irão ter suas práticas naquele hospital. Mas também está sendo planejada a construção de um novo hospital. Existe uma série de exigências que o MEC fez a vocês em função deste curso ou não existe uma... Não, existem referenciais que a gente deve seguir são referenciais mínimos, né, que a gente deve seguir, caso contrário não adianta nem caminhar o processo. E a gente seguiu então rigorosamente o que este documento emanado do Ministério da Educação diz.
Mas, durante a visita dessa comissão à Unifra, eles vão nos dizer onde nós estamos os pontos frágeis e onde nós temos que melhorar, quais são os pontos que nós devemos melhorar para que o curso, de fato, seja autorizado. E a ideia é fazer um vestibular de verão e de inverno? Já se sabe o número de vagas que vão ser oferecidas? Sim, nós encaminhamos 80 vagas, 40 vagas para vestibular de verão e 40 para vestibular de inverno. Porque nós entendemos também que um serviço hospitalar ele não pode parar, né? Então, uma única turma anual traria prejuízo também para o próprio andamento da rotina hospitalar. Então, isso nós achamos necessário. E além do curso de medicina, professor, existem outros cursos que a instituição gostaria de criar nos próximos anos? Sim, veja bem, na graduação nós temos, você falou inicialmente que nós iríamos um pouco mais devagar. Então, de fato, o nosso grande projeto na graduação é o curso de medicina e a seguir nós estamos planejando também o curso de engenharia elétrica, né? Então, seriam esses dois cursos que são prioridades agora. E também para o ano de 2013 nós estamos trabalhando agora na consolidação dos cursos de engenharia, que nós criamos há pouco tempo, que é o curso de engenharia de materiais, cujo processo então, de reconhecimento também já foi encaminhado ao Ministério da Educação, estamos apenas aguardando a visita da comissão verificadora e vamos iniciar o processo de reconhecimento do curso de engenharia biomédica e depois a seguir nós temos o reconhecimento do curso de engenharia química. São os 3 cursos então que a Unifra agora também tem essa preocupação de consolidá-los, né? Uhum. Bom, a Unifra já é uma referência na região e, por que não dizer, no estado de universidade particular. Que tipo de incentivo a Unifra dá financeiro para os alunos, de repente, de baixa renda, que não têm condições de pagar uma mensalidade? Que tipo de incentivo a Unifra dá para essas pessoas? Bem, agradeço a pergunta, inclusive, porque eu penso que há algum desconhecimento nesta área. Então, primeiramente, eu acho que a Unifra é pioneira nesse sentido de dar 50% de desconto aos cursos de licenciatura. Por que isso? Porque nós entendemos que a Unifra, na realidade, ela surgiu com os cursos de licenciatura. Então, na realidade, é preservar a sua própria história. E também a valorização do magistério. Nesse sentido, eu acho que a educação sem professores, não se faz educação sem professores, né? Assim como não se faz saúde sem médico, nós também entendemos que não se faz educação sem professores e professores bem formados. Então, nós entendemos que esse é um momento muito difícil para a área educacional e a Unifra, então, oferece a todo estudante que não tem uma segunda graduação e que queira seguir a carreira de professor para a educação básica, esse 50% de desconto. Segundo, a Unifra é uma instituição filantrópica, portanto, o estudante aqui tem oportunidade, aquele de baixa renda, tem oportunidade de encaminhar algum desconto dos seus encargos educacionais. Em terceiro lugar, a Unifra tem se destacado muito na área da pesquisa e da extensão. Então, com isso, nós temos hoje bolsas disponíveis em vários programas. Programas de bolsa de iniciação científica, financiados pelo CNPq e pela FAPERGS. Nós temos os programas PIBID, que basicamente são bolsas para os estudantes dos cursos de licenciaturas. E também nós temos o ProSaúde, junto ao ProSaúde, nós temos o PET Saúde, que oferece uma série de bolsas a estudantes com bom desempenho, evidentemente, mas que são estudantes somente dos cursos da área da saúde. Então, são várias oportunidades que estão aí colocadas das fontes financiadoras externas, mas também há bolsas institucionais para aqueles alunos que têm um bom desempenho em seus cursos. E a Unifra também leva em consideração as notas do Enem e também tem bolsistas do ProUni, né? Isso, ela é uma instituição credenciada pelo ProUni e aí então depende do bom desempenho do aluno na nota do Enem. E nesse sentido é importante esclarecer que as bolsas ProUni da Unifra elas são integrais, não há um parcelamento nisso. Então, nós diminuímos o número de bolsas, mas do outro lado nós estamos oferecendo então a integralidade da sua mensalidade. Né? Bom, a gente falou, né, que hoje em dia várias universidades, faculdades abrem por ano, né? Aqui em Santa Maria são várias novas que existem. Qual seria o diferencial da Unifra com relação às demais? Sem desmerecer, óbvio, o trabalho das outras, mas qual seria o diferencial da Unifra? Bem, eu diria que são vários.
Um deles, eu penso que assim, o principal que eu considero é a seriedade com que nós trabalhamos aqui dentro. Nós procuramos, assim, nós avaliamos sistematicamente todo o trabalho que é realizado dentro da instituição e ao decretarmos uma fragilidade, a gente imediatamente tenta sanar essa fragilidade. Então, nós temos um corpo docente muito bem qualificado, nós temos incentivos a esses professores que queiram se qualificar em nível de pós-graduação. Nós temos toda essa gama de incentivos aos estudantes, todas essas bolsas, essas oportunidades que eu acabei de falar. Tem uma biblioteca que eu considero assim, tem um acervo invejável e tem uma localização também que é muito no centro da cidade, muito fácil, né? com acessibilidade muito fácil, né? E com relação ao curso de medicina especificamente, a gente ouve na TV, né, críticas com relação aos cursos de medicina em todo o Brasil, que se abrem vários cursos por ano. Qual vai ser o diferencial do curso de medicina aqui da Unifra? Bem, nós levamos 1 ano e meio construindo o projeto pedagógico. E a ideia, então, é abandonar um pouco aquela medicina curativa para trabalharmos a medicina preventiva. Então, vai ser assim, é um curso que ele está pensado em módulos que vão ser trabalhados em equipes multiprofissionais, portanto, não serão somente médicos, mas todos os demais profissionais da área da saúde, num trabalho integrado e com, eu diria, com o diagnóstico, no sentido da prevenção desde o início do curso. Então, o aluno vai ser jogado, melhor dizendo, né, jogado na prática desde a sua chegada ao curso. Isso é importante para trabalhar com essa questão da prevenção, né? Isso, exatamente. Professora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora retomasse as informações sobre esse processo seletivo extra-vestibular que a Unifra vai realizar agora em janeiro e fevereiro, né? Eu gostaria que a senhora repetisse para mim as informações para as pessoas que estão em casa e estão interessadas numa vaga aqui na Unifra. Então, essa é uma oportunidade, uma nova oportunidade que a Unifra está oferecendo, então, processo seletivo extra-vestibular. As inscrições serão realizadas de 14 de janeiro até 19 de fevereiro. A seleção, então, será feita pelo desempenho do processo seletivo, que deverá ser anexado, então, ao formulário de inscrição. E o resultado dessa seleção será, então, divulgado no dia 20 de fevereiro e as matrículas deverão ser realizadas, então, no dia 21 e 22 de fevereiro, junto ao DERCA. Lembrando que o número de vagas e os cursos que vão ter vagas disponíveis vão ser divulgados mais tarde, né? Isso, por meio do edital que será divulgado agora em janeiro. Tá bom, então. Então, quem quiser mais informações sobre esse processo seletivo extra-vestibular, pode acessar o site da Unifra, www.unifra.br. Nós voltamos na próxima semana com mais um Unifra Entrevista. Até lá!